uma dúvida. O livrinho que você disse que tem, né, os poemas dos seus alunos, desses 4 alunos, ali tem poemas deles e seus. E meus, Os poemas meus são os poemas que eu fiz para homenagear as crianças da Casa da Criança de Noham, né? Que fizeram parte do meu projeto de pesquisa para o mestrado. Então, na parte da dissertação, em que eu tinha que apresentar os sujeitos, né, que participaram da minha pesquisa, eu falei assim, eu acho que a melhor maneira de apresentar esses sujeitos, né, é através de poesias. Então, eu fiz uma poesia para cada criança dessa turminha onde desenvolvi as atividades de leitura com crianças de maternal, que foi um desafio muito grande também, porque você numa turminha de creche de 2 anos, o que você faz? Troca a fralda, limpar o nariz, dá a comida, dá o lanche, dá o banho, arrumar o cabelinho, que a mãe tá chegando para buscar. Aí quando que você para sentar para ler para as crianças? Que você senta no chão com o livrinho, 2 estão perto de você. O outro tá lá no cesto de brinquedo, puxando a orelha do outro, porque quer aquele mesmo brinquedo que o outro quer. Aí você dá um livrinho na mão, se você demorar 5 minutos, rasga a capa, amassa tudo. Então, assim, as pessoas falam, como você conseguiu trabalhar atividade de leitura com criança de maternal com 2 aninhos? Né? Então, assim, claro que não foi de um dia para o outro, né? Foi sempre, tem um cantinho da leitura, eu invisto muito no cantinho de leitura da sala, meu cantinho da leitura na sala é muito bonito. Na escola Oswaldo Lima, nós recebemos agora ar-condicionado. Então, dentro das caixas, vieram uma caixa de isopor. Eu falei, vamos jogar fora? Não. Vamos pintar essas caixas de isopor, porque é leve, dá pra botar na parede. E vamos botar os livrinhos ali, a gente pintou com as crianças, foi uma bagunça danada com a China. Mas nosso cantinho da leitura tá lá, é a parte mais bonita da sala. E assim eu fui trabalhando aos poucos com as crianças, levando pro cantinho da leitura. Alguns livros, sim, eles pegavam, eles rasgavam, porque eu quero esse livro, eu também quero. Aí rasgavam, mas sempre deixando eles manusearem, contarem uma história de um pro outro, né? Tem a questão também da tecnologia, que as crianças também em casa tá tendo acesso a tablet, a celular, quase não tá tendo mais acesso ao livro. Então muitas vezes as crianças pegavam o livro e botavam no ouvido e fazia que era o celular o livro, fazia que era o tablet, tentava passar o dedo no livro, né? Então a importância da gente não é desmerecendo a tecnologia, que a criança tem que ter acesso sim, é uma ferramenta também que vem para somar com o trabalho da gente, mas não esquecer de deixar a criança manusear e pegar. Porque também a história do livro de tecido. Que ele pode pegar, tirar as folhas, deitar em cima, abraçar. Eles chamam de livro travesseiro, né? Então, para aproximar as crianças do amor, do contato com o livro, até eles aprenderem que não pode rasgar, não pode amassar, porque senão a gente não vai poder utilizar por bastante tempo. Então, eu queria ler uma dessas poesias aqui, em que eu fiz em homenagem às crianças. Então, da Ana Beatriz. Ana Cecília. Uma das poesias que eu fiz. Ana Cecília, me pega pela mão, solicita que eu abaixe até a sua altura para que consiga ouvir sua voz, que soa baixinho, um som delicado, como a brisa do vento que toca a nossa face. Ana Cecília tocou meu coração, como se precisasse de um cuidado especial. Diante de tanta delicadeza, mas passa pelos colegas que correm, às vezes quase que tropeçam nela. Mas ela já conquistou seu lugar no espaço. Alguém diz, cuidado com ela, mas ela sabe se posicionar, não deixa barato não. Tia, pegaram todas as peças, não deixaram nenhuma pra mim. Voltamos à mesa, conversamos com os colegas e resolvemos a situação. Não é porque sou pequena que vou me calar não. Ana Cecília é caprichosa, faz os desenhos e pinta com muita atenção. É detalhista, gosta de contar os fatos com o mínimo detalhe. Na hora das brincadeiras espontâneas, prefere brincar com os livros. Conta e reconta histórias para si e seus colegas. Ana Cecília está sempre no cantinho da leitura, acolhendo histórias para ler. Gosta de reunir os colegas para ver o que ela tem a dizer. Eles aceitam o convite e entram na roda para ouvir. Indagam, perguntam, emendam, remendam. Ela conta um conto e eles aumentam um ponto. Ana Cecília segue assim de vento em polpa contando os outros. Aprendendo, criando, brincando e crescendo. Eu queria ler também a história da Rayane, também, que foi abraçada por esse momento da turma. Rayane, rabisca aqui, rabisca lá. Rayane diz que gosta muito de estudar, sempre pede uma folha para desenhar. Rayane não é muito de conversa, gosta muito de ficar perto da sua amiga Ana Beatriz.
Rayane passou por um momento difícil, ainda tão pequenina, mas perdeu a sua mãe. Rayane ficou ainda mais introspectiva. Rayane tenta encontrar a figura da mãe na figura da vovó. A gente conversou também sobre as vovós na sala de aula. As vovós que cuidam da gente como se fosse mãe. As vovós que fazem coisas gostosas pra gente comer. A tia Alessandra nos apresentou a vovó Cora Coralina. Vovó que faz doces e poemas, que faz receita. Nós também fizemos receita de biscoitos. Esse dia, Rayane ficou muito feliz. Disse que ia levar seus biscoitos para a vovó. Rayane fez aniversário. A gente fez carta para Rayane e cantamos parabéns. Rayane, aos poucos, está voltando a sorrir. Rayane é um dos motivos que faz valer a pena a gente estar aqui. Então... Qual é o nome do Rayane. Não, do livro. O título é Diário de uma Professora, porque, na verdade, essas poesias, elas estavam no meu caderno de campo, no meu registro de caderno de campo que eu fiz para a escrita da dissertação do mestrado, né? E aí eu tive, a princípio, o meu sonho era publicar a dissertação inteira, na íntegra, em forma de um livro. Aí, como no momento não foi possível, eu peguei esse capítulo, onde tinha as poesias feitas para as crianças que participaram do projeto, e fizemos esse capítulo para ser lançado na Feira do Livro de Maricá. E como no mesmo momento estava acontecendo a situação do sarau de poesia nas escolas, eu aproveitei e botei a poesia dos alunos juntos. Da escola Oswaldo Lima Rodrigues, onde eu trabalho atualmente. Você falou um monte de coisa. Falei muito, né? Não. Você falou muito no sentido de intensidade da tua experiência, da tua caminhada, do seu trabalho. Isso aí é muito mesmo. Mas em relação a tempo, duração de tempo, não. Então tá bom. Tá até pouquinho, porque é tanta coisa maravilhosa que você contou. E eu queria saber, assim, algumas coisas, né? Você me passou muito uma coisa, assim, de que você não é professora única e exclusivamente de sala de aula. Você me parece aqueles poetas antigos que poetizavam aonde é possível. Onde é possível. E até onde não era. Porque eles caminhavam, né? Então, de repente, eles chegam num local onde ele nem foi convidado, mas é local de poetizar e eles poetizavam. Então, me passou muito isso também. Mas eu queria saber o seguinte, você dá aula só em sala de aula ou você dá aula também em outros lugares? Porque você é frequentadora de igreja, você é membro de uma igreja. Você dá aula também lá? Então, eu fui durante muitos anos assim, professora também da escolinha dominical, das crianças também. Trabalhei sempre na igreja, sendo professora da escola dominical e o departamento infantil, que a gente fala, né? E eu tenho a dupla, que chama a dupla Cupcake, que meu esposo Flávio é parceiro comigo, né? Sempre esse trabalho de contações de histórias que a gente desenvolve. Então, assim, eu sempre na igreja trabalhando, agora a gente vai iniciar um projeto também com outra faixa etária, mas meu trabalho sempre foi com o departamento infantil, na escola, com as crianças. E também já fiz na igreja também trabalho de alfabetização também de jovens e adultos também. E teve esse trabalho também da biblioteca, que era fora do espaço escolar também, um trabalho comunitário, né? Fora também da igreja. E a minha escrita, assim, a poesia já me levou, assim, em lugares que eu nunca imaginei estar também. Por exemplo, lembra da Vera, que foi minha primeira patroa de escola? Aí ela falou, Alessandra, você gosta de fazer poesia. Aí o nosso padre aqui da nossa paróquia, ele vai para outro lugar, para outro estado. Você faz uma poesia pro padre? Eu falei, faço. Aí eu falei, fiz a poesia pro padre. Aí ela veio toda sem jeito, assim, Alessandra, você vai lá ler a poesia pro padre? Porque assim, quem escreve a poesia parece que lê, né, com mais emoção, sabe? Eu falei assim, vou. Aí eu fui lá na igreja católica do Jardim Catarina, li a poesia, né, pro Padre Chico, lá lemos a poesia. Então, assim, a beleza da literatura, da leitura, da poesia é que ela transcende todos esses caminhos, né? Ela nos une, né? O amor nos une, a literatura, a poesia, né? Independente de todas as diferenças, né? Ela nos une, nos torna um, né? O amor e a poesia. E esse trabalho, assim, voluntário que eu faço, de contação de história, é muito interessante, porque, assim, como eu falei, né, eu não sou cantora, eu não gosto de cantar, mas não dá pra você trabalhar com crianças na igreja, principalmente sem música, né? Aí eu aprendi uma tática. Algumas pessoas usam o playback, que é só o instrumental,
e coloco uma voz, mas não dá pra eu colocar a voz porque é um pouco difícil. Aí eu canto por cima mesmo do CD, eu levo os CDs pra igreja, né? Levo os CDs pra igreja, aí toca a música, eu canto junto com a cantora, eu toco junto, boto as crianças pra cantar. E assim, foi um diferencial também no meu trabalho com a igreja, porque eu acredito que eu contribuí para que o ensino das histórias bíblicas também fosse ensinado para as crianças de forma diferente, lúdico também, de forma lúdica, de forma prazerosa, voltada para a faixa etária, né? Porque normalmente a gente tinha momentos em que a criança ficava só dentro da igreja e ela aprendia as histórias bíblicas da mesma forma que os adultos, né? Então agora não, agora já é essa separação, as crianças já são levadas para a salinha e ali é trabalhado as histórias bíblicas de forma voltada para a faixa etária delas. E aí foi isso um desafio muito grande, por exemplo, cada igreja tem sua regra, tem seu costume, né? Tem igrejas, por exemplo, que não bate palma, né? As pessoas se vestem muito discretamente, né? E esse trabalho foi muito bom porque ele apesar de ser diferente, ele é abraçado com calma, assim. Já cheguei assim em igrejas que as pessoas não tinham costume de bater palma, mas aí como é que você vai trabalhar uma musiquinha com a criança sem bater palma? Aí a gente batia palma, mas sempre assim, de forma respeitosa também, amorosa, carinhosa com as pessoas. Sempre a nossa preocupação de estar envolvendo as crianças de forma lúdica, de forma prazerosa na aprendizagem, mesmo que até na aprendizagem das histórias bíblicas. E normalmente o que eu faço? Eu levo essa mala com um monte de fantasia, pego a parte da história bíblica, porque normalmente as pessoas falam assim, o tema da festinha aqui vai ser a Arca de Noé. Aí eu pego a história da Arca de Noé, faço uns cartazes grandes, coloridos, ilustrados, aí vou à igreja, chamo as crianças, os pais para participarem junto com as crianças, aí seguro o cartaz, aí eu pego as fantasias da mala, fantasia o pai, fantasia a criança, aí tem aquele momento de interação dos pais com os filhos e no final boto todo mundo para dançar. E aí o Flávio, né, meu esposo, é meu parceiro nisso tudo, porque eu esqueço as coisas, as palavras, parte da história da Bíblia, o nome dos personagens também, eu esqueço. Então o cartaz, na verdade, é uma estratégia para eu não esquecer a história, porque eu esqueço também a história. Mas eu percebo assim que pode parecer que é uma limitação minha, né, não saber cantar, não guardar as partes das histórias na cabeça. Mas aí é a prova de que Deus existe, né? Porque Ele pega a nossa dificuldade, a nossa limitação, aquilo que a gente acha que não vai conseguir, não vai dar conta, não é capaz, e nos ajuda a botar em prática, né? Aí bota o Flávio para fazer os cartazes, para poder fazer os bichinhos de espuma, para fazer os personagens, né? E eu sempre assim, fazia minhas roupas coloridas, com TNT, com cola. Agora eu já tenho a parceria da minha irmã que faz as roupas para mim. Fez a fantasia, ela botou o nome da nossa dupla, da dupla Cupcake. Então, assim, é um trabalho que envolve a família, envolve os amigos, envolve a comunidade, né? E eu me orgulho muito de fazer esse trabalho. Já fui a muitos lugares contar histórias para as crianças, faço até hoje também. Apesar de eu já vou trabalhar como professora, tenho 2 turmas, né? Uma turma de manhã, uma de tarde, de primeiro ano. Eu falo que tem uma turma de um aluno só, que é a turma do Pietro. Depois que o Pietro dorme, pelas madrugadas que fazemos nossas pesquisas, nossos planejamentos de aula, os nossos portfólios. Quando sobra um tempinho a gente dorme. E seguimos por aí contando histórias, né? Com o nosso grupo. Então, por exemplo, nós temos agora 2 músicas que são conhecidas, né, infantis, em que Flávio fez todos os personagens das músicas em espuma. Então é uma mala desse tamanho. Tipo, a música tem um sabão. Aí fizemos um sabão de espuma. Aí tem um passarinho, aí tem a girafa. Aí Flávio fez. Aí uma vez, né, nós fomos a uma comunidade em que tinha barricada, né? Nós tivemos que deixar o carro quase 1 quilômetro da igreja, bem longe, que a igreja era no final da rua. Deixamos o carro distante e atravessamos a comunidade com os personagens tudo na cabeça, mas todo mundo recebe a gente muito bem, com amor e carinho, sabe que a gente está ali para levar alegria para as crianças e todas essas dificuldades que aparecem no caminho são superadas com alegria e não tem alegria maior do que você ver a criança pulando, rindo, cantando junto com a gente, aprendendo as histórias bíblicas de forma alegre, divertida, né? Você nunca pensou em levar a Arca de Noé dentro dessa mala? A Arca de Noé ainda não deu pra gente fazer, mas se eu pudesse, já fiz com TNT. A gente pegou um TNT grandão, já contamos. Fizemos com TNT grandão a Arca
Arca de Noé, aí levamos a roupinha dos personagens, bota as crianças dentro da arca, cada um é um bicho, cada um é um personagem da família de Noé, e sempre interagindo com eles. Eu acho que as crianças têm que interagir, têm que participar. Ficar só no cantinho sentado assistindo não dá. Paradinha assim, eu sempre busco a participação deles, a interação, movimentar as pessoas, também dentro da igreja. Você falou da sua irmã, que ajuda confeccionando aí as fantasias, as roupas. E Flávio também ajuda. Flávio, né, que também ajuda e está com você na contação mesmo das histórias. E também parece que a grande contadora de história que você é, né, que também vem de família, né? Vem de família, sim. Eu me lembro muito da minha avó, né? Em que eu falo para as pessoas, acho que essa coisa de contação de história, eu tenho também uma referência da minha avó materna, porque ela reunia a gente todo final de tarde ao redor do poço, né? E ela fazia bolinhos de farinha com a mão, né? E carne seca frita pra gente, chamado de tutu. Tutu não é... Pirão. Pirão, outro nome, né? Aí fazia bolinhos assim, com a farinha. E ela reunia a gente ao redor do poço, né? E contava as histórias pra gente, da vida dela, que ela fugiu com o nosso avô. Fugia com o nosso avô. Então, assim, ela contava as histórias da vida dela, mas sempre aconselhando a gente. Tinha também meu tio Daniel, que eu lembrei agora também, que ele lia muito, estudava muito, né? Ele contava a história da gente, ele gostava muito da Brigitte Bardot. E ele falava, olha, a casa da Brigitte Bardot tem um cachorro muito grande. E contava pra gente a história da Brigitte Bardot, ele era muito fã dela. Então, eu tive 2 contadores de histórias que me influenciaram, meu tio Daniel e minha avó. Eles hoje não estão aqui, mas onde eles estão, eu sei que eles estão me vendo por aqui, contando minhas histórias. E eu falei, se eu pudesse, hoje assim, eu vivia assim, eu amo a sala de aula, amo meus alunos, mas às vezes assim, eu tenho vontade assim, de contar as histórias, assim, como os Doutores da Alegria fazem também. Eu já fiz um curso com os Doutores da Alegria aqui no Sesc de Niterói, em que eles visitam os hospitais com as crianças fantasiadas de palhaço, levam alegria, sabe, para esses espaços. Ou então eu tinha vontade de desenvolver um projeto de leitura nas escolas, para que incentivasse o gosto da leitura, tanto para o professor também, porque às vezes a gente acaba lendo muito texto técnico, acadêmico, mais assim, para a nossa formação. A leitura fica sendo um pouco obrigatória, pesada, para fazer um trabalho na faculdade, e a gente perde um pouquinho aquele interesse pela leitura, pelo prazer, de forma prazerosa, né? Também, eu acho assim que eu tinha vontade de desenvolver um projeto de leitura, assim, tanto de formação continuada para os professores, né? Ter esse envolvimento, essa paixão, porque assim, eu não posso passar para o meu aluno uma coisa que eu não tenha dentro de mim. Se eu não amo a literatura, a leitura e a escrita, se eu não tenho paixão, como é que eu vou passar esse prazer, essa paixão para eles, né? Então, eu tinha vontade de ter um projeto assim, que pudesse contribuir para a formação do professor, né, nesse gosto pela leitura também, e um projeto de contação de história que percorresse as escolas, né, mas que eu pudesse, porque nem sempre dentro da escola, na sala de aula, você pode estar fantasiada de um personagem contando história, né? Nem sempre dá. De vez em quando dá, porque aí a gente, né, tá sempre tentando associar a aprendizagem dos conteúdos de forma lúdica e prazerosa, mas não dá sempre. Mas é um lugar onde eu fico mais feliz, quando eu posso botar uma fantasia e contar uma história e envolver as crianças. Queria falar também do meu personagem, José da Silva. José da Silva também, esqueci do José da Silva. O José da Silva também nasceu em Itaboraí. Por quê? A Prefeitura de Itaboraí, na época em que eu trabalhava lá, ela fez um projeto associado com outras secretarias para que as crianças tivessem a sua certidão de nascimento, o seu registro. Porque algumas crianças chegavam na escola para fazer a matrícula, a família para fazer a matrícula, e tinham crianças ainda que não tinham registro, não tinham certidão de nascimento, né? Então, eles falaram assim, Alessandra, eu quero te dar um texto, que foi o texto do Moacir Cicleal, O Nascimento de um Cidadão. E a gente queria que você interpretasse esse texto, né? Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou interpretar esse texto? Porque eu sempre contei histórias infantis, né? Livrinhos infantis, mas nunca peguei um texto assim, voltado para adulto para interpretar. Aí eu criei o José da Silva, né? Que era um
personagem, criei o personagem do texto, me caracterizei como homem, né? De cabelo, bigode. Quando eu comecei a falar, entreguei, né? Na hora que não era homem, mas a fala entregou. Aí eu apresentei esse texto do José da Silva, é o Nascimento de um Cidadão, de Moacir Ciclear. Aí eu começo o texto fantasiada de um pedreiro, né? Com macacão de obra, ferramentas penduradas no bolso. Aí depois eu troco de roupa, que foi quando ele perdeu a sua cidadania, a sua identidade, virou mendigo. Pega essa roupa, depois ele encontra ajuda, né? Uma instituição religiosa. E aí ele se refaz a vida dele, busca a identidade, larga os vícios, tudo, busca a identidade. Aí eu boto outra roupa, nova, que não é mais a do mendigo. E aí, o final da história eu não vou contar, porque esse texto é maravilhoso, ficou com uma sugestão de leitura para vocês. Mas eu faço 3 trocas de roupas em uma apresentação de um texto. Igual a comissão de frente da escola de samba, que troca de roupa. Então, 3 trocas de roupa na apresentação de um texto voltado para adulto. São desafios que a gente encontra, né, no nosso dia a dia, a gente tem que abraçar, porque aí vai vindo coisa nova por aí, que a gente às vezes nem espera, né? Mas acontece na nossa vida.